Pessoal, não sei de onde saiu com tanta história, misericórdia. Mas falando de Rock in Rio, estamos no Rock in Rio. Um belo dia eu saí de uma faxina em Milão, num bairro chamado Milano 3, que foi projetado por Berlusconi. Eu estava sentada aguardando o ônibus quando se aproximou um rapaz com aparência de roqueiro, claramente desgastado pela noite anterior. Ele estava ao telefone com a mãe e podia entender a conversa toda. Depois dele desligar o telefone, ele se sentou ao meu lado e começou a me contar o que havia acontecido. Ele havia estado em uma festa na noite passada e fora roubado. Sem dinheiro algum, ele perguntou se eu tinha 3 euros para emprestar, pois a mãe dele o esperava na estação de metrô. Naquele tempo, o dinheiro que eu tinha era um inteiro, no bolso, e também o meu bilhete em mãos. Sem pensar muito, cedi minha passagem, meu bilhete para ele. Quando eu entrei no ônibus, algo surpreendente aconteceu. O motorista disse para eu não me preocupar com a passagem e me deixou seguir viagem sem pagar. Eu dei o dinheiro e ele me devolveu. O rapaz e eu ficamos chocados, já que eles costumam ser extremamente rígidos com as regras por lá. Durante a viagem, nos apresentamos e ele me contou que já havia estado no Brasil, no Rock in Rio, para assistir a um show da banda Sepultura. Passamos por uma área de Milão e ele apontou para um dos prédios vermelhos, dizendo: "Está vendo esses apartamentos? Nunca queira morar aqui. É como morar numa favela no Rio de Janeiro." Não estou generalizando, mas foi isso que ele falou. Aquilo ficou na minha mente, já que eu sempre mudava de casa e, de certo modo, aquela informação me pareceu bastante útil, né? Algum tempo depois, precisei alugar um quarto em Milão. Quando cheguei ao endereço do apartamento, eu percebi que era exatamente o lugar sobre o qual ele tinha me alertado. Eu já havia pago o aluguel e tive que permanecer lá por 30 dias. Foi uma experiência que me trouxe uma reflexão importante. Esse encontro inesperado me ensinou algumas lições valiosas. Primeiro, a ação de ajudar alguém, mesmo com algo pequeno, pode gerar consequências inesperadas e boas. Eu abri mão de uma passagem e o motorista, por algum motivo, decidiu me liberar sem cobrar algo que é raro por lá. Esse gesto de generosidade retornou para mim de uma forma que eu não esperava. Além disso, o fato de eu acabar morando exatamente no lugar que o rapaz me disse para evitar, apesar de ser uma coincidência curiosa, trouxe um aprendizado sobre as ironias da vida. Muitas vezes nos deparamos com situações que tentamos evitar ou que outros nos alertam, mas acabamos aprendendo com elas. Morar naquele lugar por 30 dias me ensinou a lidar com o desconforto e a encontrar soluções mesmo quando a situação parece desfavorável. Essa história me mostrou que a vida é imprevisível e cheia de lições disfarçadas em pequenos acontecimentos e encontros. Ajudar o rapaz sem imaginar o retorno imediato e viver em um lugar que eu jamais escolheria voluntariamente me ensinaram a aceitar os desafios e a encontrar força nas situações mais inesperadas.